Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs, que o Senhor esteja cuidando e abençoando a sua vida e a sua família. Neste momento iremos compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus como devocional de edificação e fortalecimento na vida da nossa igreja. A Palavra do Senhor se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versos de 6 ao 9. Abra comigo a sua Bíblia, deixe o Senhor ministrar vida ao seu coração e que a sua fé seja renovada na glória de Deus. Assim nos diz a palavra. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Nós vemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, uma parábola que Jesus conta, que é apenas uma de muitas histórias que ele contou no decorrer do seu ministério. Parábolas são histórias simples do cotidiano dos seguidores, das multidões, daqueles que estavam ao entorno de Jesus e ouviam seus ensinamentos, a sua pregação, a mensagem do reino. Jesus usava de coisas simples do dia a dia para transmitir as verdades profundas do Evangelho. Deste modo, aprendemos com a vida e o ministério de Jesus que o Evangelho da graça e do reino de Deus sobre nós como igreja, ele é muito simples. Muitas vezes queremos complicar, pensamos que é mais difícil do que podemos imaginar, mas de modo simples o Senhor deseja que possamos compreender que Ele é um Deus de amor, que se entregou por nós na cruz do Calvário, que trouxe vida, restauração, salvação a todo aquele que crê. E nesta história que Jesus está contando, ele nos fala sobre uma plantação de uvas, uma vinha, um lugar próprio para se colher uvas. E nessa história existem 2 personagens. Havia o dono daquela plantação e havia também a pessoa responsável por cuidar das árvores que estavam ali plantadas, chamado de viticultor. E algo que é interessante na história, por ser uma vinha, logo seria apenas uma qualidade de fruto que seria encontrado nesta plantação. Mas a história nos fala no verso 6 que o dono da plantação também havia plantado uma figueira. A figueira, ela produz figos. E a impressão que nos dá ao ler estes versos na história de Jesus é que o dono daquela plantação, ele gostava muito de figo. Porque durante 3 anos, enquanto aquela figueira estava ali na sua plantação de uvas, ele ia buscando encontrar figos. E ao 3º ano subsequente, quando ele não encontra figos na figueira, mas apenas folhas, apenas sombra, ele começa a deixar de gostar da figueira e começa até a pensar se era necessário mantê-la na sua plantação. Porque ele diz ao viticultor: arranque esta figueira, porque ficará ela ainda aqui na minha plantação, na minha vinha, na terra? Para que ficará ocupando o lugar inutilmente? Arranque-a, vamos colocar outra, vamos plantar mais uvas.
E agora na história surge a figura do viticultor. Porque depois que este homem procura o figo e não encontra, e manda cortar a figueira, o viticultor, que era aquele cuidador, o responsável por aquela plantação, que estava ali todos os dias, que era o responsável por cuidar, por regar, por preparar a terra, ele então diz ao dono da plantação, dizendo: olha, não faça isso, deixe a figueira mais um ano, eu vou cuidar dela de modo especial a partir de agora. No decorrer do próximo ano, eu vou preparar a terra, eu vou regar, eu vou colocar o estrume, eu vou preparar o ambiente onde ela está plantada. E depois de um ano de cuidado, então você pode vir e procurar fruto na figueira. Se ela não der figos, então podemos tirá-la, cortá-la. Eu vejo nessa história o viticultor como a imagem de um Deus que nos ama, que não desiste das nossas vidas, mesmo quando não estamos conseguindo dar os frutos necessários para a sua glória. Quantas vezes, por causa de feridas, por situações passadas em nossa vida, pelos problemas do cotidiano, acabamos nos afastando do Senhor e perdemos o propósito pelo qual vivemos, existimos, que é glorificar o Senhor. Mas hoje o Senhor está declarando sobre nós que Ele não irá nos arrancar. Ele não deseja nos tirar desta terra ou desta vida como o dono daquela figueira queria arrancá-la, porque pensou que ela era inútil. Aos olhos de Deus, temos um grande valor. Um valor tão grande que foi entregue por meio do sangue de Jesus na cruz do Calvário para nos comprar. Preço alto, preço de sangue. E o viticultor representa a graça de Deus, porque ele diz: olha, eu vou cuidar da figueira, eu vou cuidar da terra, eu vou arar, eu vou regar, eu vou colocar os nutrientes necessários para que ela frutifique. E hoje o Senhor deseja do mesmo modo cuidar do seu coração, meu querido irmão e irmã. Quantas vezes temos feridas abertas no nosso interior, na nossa alma, e isto está nos impedindo de avançar, de crescer no conhecimento de Deus, na sua palavra. Ou muitas vezes não estamos conseguindo dar frutos porque não temos os nutrientes necessários. Está faltando o alimento da palavra em nossas vidas. Ou está faltando a vida de oração. Mas Deus, como viticultor, é aquele que não desiste de nós. Ele não desistiu de você. 3 anos a figueira não deu fruto. Logo ela poderia ser tirada. Mas o viticultor diz: não, deixa eu cuidar. Deixa eu insistir um pouco mais. Eu vou preparar o ambiente para que ela dê o seu figo. Como também, se abrirmos o nosso coração nesse dia para o Senhor, Ele virá com a sua bondade e misericórdia e irá nos capacitar para a frutificação. Porque a palavra nos ensina em João 15 que o Pai é glorificado em que demos muitos frutos. E Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Todo aquele que permanece no Senhor, esse dará muitos frutos, e o que dá muitos frutos, Ele o limpa para que produza mais frutos ainda. A figueira nesta vinha, sozinha, na sua própria força, não conseguiria dar frutos. Mas quando o viticultor cuidou dela, sarou o que precisava ser sarado, regou as partes secas, podou aquilo que precisava ser podado,
as galhas que não tinham mais sentido e valor para ela. Ao final de um ano, ela pôde dar o seu fruto. Como se eu e você, se permitirmos ao Senhor que Ele trate o que precisa ser tratado em nossas vidas, que Ele até mesmo arranque o que precisa ser arrancado, que Ele sare o que precisa ser curado em nossas vidas. Do mesmo modo, pela graça de Deus, daremos frutos para a glória do Senhor. Nessa história, Deus não é como o homem que plantou a figueira. Eu vejo o amor de Deus e a graça do Senhor representadas na parábola de Jesus, da figueira estéril, na figura do viticultor, daquele que conhecia a plantação, de estar ali todos os dias, e não apenas para ir buscar o fruto e usufruir dos benefícios da plantação. O viticultor, ele deixava o suor, ele deixava o seu tempo de trabalho, e ele via os frutos nascendo e crescendo. E ele sabia exatamente o que a figueira precisava para frutificar. Hoje não é diferente. Deus sabe o que você precisa, meu querido irmão e irmã. Deus sabe o que está no seu coração. Ele sabe aquilo que muitas vezes te aflige, tira a sua paz. E Ele deseja, como viticultor, cuidar de você de modo especial. Porque o amor de Deus, Ele jamais acaba. A graça do Senhor é irresistível. E servimos a um Deus que não desiste de nós. Mesmo se todos possam imaginar ou pensar que somos inúteis, aos olhos de Deus, temos um grande valor. Valor provado e revelado na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus. Hoje, o Senhor quer te fazer figueira frutífera, uma pessoa cheia do Espírito Santo. E se você, durante um período da sua vida, está se sentindo enfraquecido, sem frutos, o Senhor quer te cuidar para que você possa, daqui a pouco, dar muitos frutos para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe. Vamos comer a palavra, vamos nos alimentar do Senhor, vamos viver uma vida de oração. É tempo de nos rendermos plenamente aos pés do nosso Senhor Jesus, aquele que nos amou e que nos ama até o fim, no nome de Jesus. Deus os abençoe. A paz.